O milionário. Ricardo descobre que a catadora negra Jurema nunca pertenceu a ninguém. Chocado, Ricardo, o rei do gado, o cara que botava a banca em Barretos e dava rasante de helicóptero em Angra, tava ali, de lua de mel em Búzios, mordendo o beiço. Casamento arranjado, saca? Com a Sofia, moça boa, mas com ares de missa de 7º dia perto dele. E pra piorar, o sogro, o doutor Macedo, bambambã da política, tinha acabado de cair num esparro brabo, corrupção que não acabava mais. A notícia explodiu no Fantástico, imagina o estrago. Ele tava no jantarzinho romântico, tentando engolir um peixe com cara de caro, quando o celular tocou. Era o Serginho, amigo. De fé, irmão camarada, a voz embargada. Ricardão, senta aí. O pai da Sofia. Deu ruim, bicho. Muito ruim. Ricardo sentiu um frio na espinha. Aquele casamento era um trampolim pros negócios. Agora podia virar areia movediça. De repente, a Sofia, que até então parecia uma mosca morta, arregalou os olhos. Eu sabia, ela sussurrou, a voz tremendo. Sabia que isso ia acontecer. Ricardo não entendeu nada. Como assim sabia? E aí, para completar o show de horrores, um cara brotou do nada, grandão, com uma cicatriz cortando a cara de bandido. Apontou o dedo para Sofia e gritou: "Sua família me paga. Vocês vão ver só." Sofia ficou branca que nem cera. Quem era? Aquele sujeito. O que estava rolando ali? Ricardo sentiu o cheiro de encrenca, daquelas que dão um nó no estômago. A lua de mel virou filme de terror em tempo real. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo sentiu o cheiro de encrenca, aquelas que dão um nó no estômago. A lua de mel virou filme de terror em tempo real. O grandalhão não esperou. Avançou para cima do Ricardo, berrando: "Seu playboyzinho de merda! Acha que pode comprar tudo, né? Até a minha família!" Ricardo, que era forte, mas não bobo, se colocou na frente da Sofia. O cara era puro ódio. "Calma aí, parceiro. Que tá acontecendo? Quem é você?" Ricardo tentou ganhar tempo, mas o sujeito estava cego de raiva. "Calma nada. Você vai saber quem eu sou. Sou irmão da Jurema, aquela que seu sogro roubou tudo." Ricardo arregalou os olhos. Jurema? Catadora? Ele não estava entendendo nada. A Sofia, pálida, segurou a mão dele com força. "Ele tá louco, Ricardo. Não liga pra ele." Ela implorou, mas o cara não dava trégua. "Louco é você, Sofia. Achou que ia se livrar da gente? Que ia esquecer de onde veio?" O cara cuspiu no chão, com nojo. "A Jurema era tudo o que a gente tinha. E seu pai tirou tudo." De repente, a Sofia começou a chorar. Não era choro de medo, era choro de culpa. Ricardo não estava entendendo mais nada. O que a Jurema tinha a ver com ela? Sofia, com o Dr. Macedo? E aí, no meio daquele caos, a Sofia soltou a bomba. "Ele tá falando a verdade, Ricardo. A Jurema é minha mãe." Silêncio absoluto. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Como assim? Mãe? A Sofia, a Patricinha, filha do Dr. Macedo? Filha da catadora Jurema?"
Não podia ser verdade. O irmão da Jurema, vendo a reação do Ricardo, soltou uma gargalhada amarga. Tá vendo, playboy? Casou com a favelada, com a filha da catadora que seu sogro roubou. Que ironia, hein? Ricardo olhou para Sofia, procurando alguma resposta. Ela estava lá, aos prantos, a maquiagem borrada, a máscara caindo. Ele se sentiu traído. Enganado, mas ao mesmo tempo via no olhar dela uma dor profunda, uma história escondida. Antes que ele pudesse falar qualquer coisa, a Sofia se virou para o irmão da Jurema. Para, Zeca! Por favor! Não faz isso! Já tá tudo tão complicado. Zeca? Então o nome dele era Zeca? A ficha do Ricardo começou a cair. Ele olhou de novo para a Sofia, para o Zeca, e de repente lembrou de uma foto antiga, na casa do Dr. Macedo. Uma foto meio escondida, de uma mulher negra com um bebê no colo. Na época ele achou que fosse uma empregada, alguma parente distante. Mas agora, aquela foto, ele sussurrou, a voz embargada. Era Jurema? E você era o bebê? Sofia assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, Ricardo. Aquela era minha mãe. E o Zeca é meu irmão. O mundo do Ricardo virou de cabeça para baixo. O casamento, os negócios, o sogro corrupto, nada importava mais. Ele tinha acabado de descobrir que a mulher com quem ele ia passar o resto da vida era filha de uma catadora, irmã de um cara com cara de bandido, e que toda a sua vida tinha sido construída em cima de uma mentira. E o pior de tudo, quem era o Dr. Macedo nessa história? Um político corrupto? Um pai amoroso? Ou um monstro capaz de separar uma família por ambição e poder? Ricardo sentiu um frio na espinha. A lua de mel tinha acabado de se transformar num pesadelo sem fim. E ele nem imaginava o que ainda estava por vir, porque naquele momento o celular do Zeca tocou. Ele atendeu, ouviu alguma coisa e arregalou os olhos. Sofia, a Jurema, ela! A voz dele sumiu. Ele olhou para Sofia com os olhos cheios de lágrimas. Ela morreu. Ela morreu. O mundo parou. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Sofia desabou. Um grito preso na garganta. As pernas bambas. Zeca, o cara durão, a cicatriz pulsando na cara, deixou o celular cair no chão. Vidro estilhaçado. A notícia cortando o ar como uma faca. Morta? A Jurema? Aquela mulher que ele nem conhecia, mas que agora era a chave para entender tudo? Não. Não pode ser. Sofia conseguiu sussurrar, a voz embargada. Zeca amparou, o rosto contra o cabelo dela. Pela primeira vez, Ricardo viu ternura naquele cara. Uma dor que ia além da raiva, além da vingança. Foi agora, Sofia. Um infarto. Não teve jeito. Zeca falava como se estivesse perdido, a voz rouca de tanto sofrimento. Ricardo olhou em volta. Búzios, a lua de mel, o restaurante chique. Tudo parecia irreal. Um filme maluco passando na sua frente. A Sofia, chorando nos braços do irmão. O sogro, um corrupto. A Jurema, morta. E ele, no meio de tudo, sem saber o que fazer. De repente, Sofia se soltou do Zeca. Olhou para o Ricardo, os olhos vermelhos, marejados. Eu preciso ir, ela disse, a voz tremendo. Preciso me despedir da minha mãe. Ricardo assentiu, mudo. O que ele podia dizer? O que ele podia fazer? Era tudo tão complicado. Zeca se aproximou dele, o olhar fixo, ameaçador. Cuida dela, playboy, ou você vai se ver comigo. Ricardo engoliu em seco. Eu vou cuidar, ele respondeu, a voz firme. Apesar do medo.
Sofia e Zeca saíram correndo, sumindo na noite de Búzios. Ricardo ficou ali, sozinho, no meio do restaurante, com o peixe caro esfriando no prato. Pegou o celular, a mão tremendo. Precisava ligar pro Serginho, pro advogado, para alguém. Mas antes que pudesse discar, o celular tocou de novo. Um número desconhecido. Hesitou por um segundo, mas atendeu. Alô? Ele disse, a voz hesitante. Ricardo? Uma voz feminina suave do outro lado da linha. Uma voz familiar, mas que ele não conseguia identificar. Quem fala? Ele perguntou, confuso. Sou eu, Jurema. A voz respondeu, num sussurro. Ricardo sentiu um choque percorrer todo o seu corpo. Jurema? Morta? Impossível! Tinha acabado de ouvir a notícia. Não, não pode ser, ele gaguejou, a voz sumindo. O Zeca, ele disse que você... Shhh! A voz interrompeu. Não acredite em tudo que você ouve, Ricardo, principalmente sobre mim. Ricardo estava paralisado, o celular na mão, o mundo girando ao seu redor. Ele? Pai da Sofia? Impossível, ele nunca tinha. Não podia ser. Mas de repente, uma lembrança. Uma festa. Há muitos anos. Uma noite de bebedeira. Uma mulher misteriosa. Um encontro rápido, fugaz. Ele nunca tinha pensado naquilo, até agora. Seria possível? A Sofia, sua filha? A vida dele virada de cabeça para baixo, de novo. E ele nem imaginava o que estava por vir, porque naquele momento ele percebeu que nada era o que parecia, que a verdade estava escondida em algum lugar sombrio, esperando para ser revelada, e que ele estava prestes a entrar numa teia de mentiras, segredos e traições que mudaria sua vida para sempre, e a da Sofia também. O pai dela é você. A linha muda, só o zumbido fantasmagórico do tom de descagem. Ricardo olhou pro celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ele, pai da Sofia? Aquela patricinha? Aquela vida de luxo? Impossível! Mas a voz da Jurema era tão convincente. E aquela lembrança da festa, anos atrás, vaga, embaçada pelo álcool, mas presente. Uma mulher, um encontro rápido, um beijo roubado, tinha apagado da memória, enterrado lá no fundo. E agora isso. Respirou fundo, tentou organizar os pensamentos. Precisava falar com a Sofia, precisava entender. Mas e o Zeca? Aquele cara com a cicatriz, furioso, protetor. Como contaria uma coisa dessas? Guardou o celular no bolso, a mão tremendo. Olhou em volta. O restaurante, as luzes, o burburinho, tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Mas, para ele, o mundo tinha virado um liquidificador. Levantou da mesa, as pernas boas. Precisava encontrar a Sofia. Precisava saber a verdade. Saiu do restaurante, tropeçando nos próprios pés. Búzios, linda, iluminada, parecia um cenário de mentira. Um teatro barato. De repente, um clarão. Um farol forte, vindo na sua direção. Uma moto em alta velocidade, cortando a noite. Ricardo tentou desviar, mas era tarde demais. O impacto foi brutal. Uma dor lancinante, o corpo arremessado no ar. Tudo ficou escuro. Ricardo acordou num quarto de hospital, a cabeça latejando, o corpo todo dolorido. Um cheiro forte de remédio, o barulho irritante dos aparelhos. Olhou em volta confuso. Onde estava? O que tinha acontecido? Uma enfermeira se aproximou, sorrindo. Que bom que acordou.
Ficamos preocupados. O que aconteceu? Ricardo perguntou, a voz rouca. Você sofreu um acidente de moto. Foi atropelado. Teve sorte de sobreviver. Atropelado? Moto? As imagens da noite anterior voltaram à sua mente. A discussão com a Sofia. A ligação da Jurema. E o clarão. A dor. E a Sofia? Onde está a Sofia? Ele perguntou desesperado. A enfermeira hesitou. Ela está lá fora, esperando. Ricardo tentou se levantar, mas a dor era insuportável. Caiu de volta na cama, gemendo. A enfermeira o ajudou a se ajeitar. Calma, você precisa descansar. Está muito fraco. Alguns minutos depois, a porta se abriu e Sofia entrou. No quarto, o rosto pálido, os olhos vermelhos inchados. Ricardo a olhou, esperando. Precisava da verdade. Precisava saber se ela era filha dele. Sofia se aproximou, segurou sua mão. Ricardo, eu sinto muito. Pelo quê? Pelo acidente ou por ter me escondido a verdade? Ele perguntou, a voz firme, apesar da dor. Sofia começou a chorar. Eu ia te contar, mas não sabia como. Tinha medo da sua reação. E a Jurema? Ela era minha amante? Por isso o Dr. Macedo me odeia? Ele perguntou, sentindo o estômago embrulhar. Sofia negou com a cabeça. Não, Ricardo, não foi nada disso. A Jurema, ela era casada com o meu pai, o Dr. Macedo. Silêncio. Absoluto. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim? A Jurema, casada com o Dr. Macedo? E a Sofia? Então, eu não sou o pai dela? Ele perguntou, a voz embargada. Sofia negou com a cabeça de novo. Não, Ricardo. Você não é o pai. O Dr. Macedo, ele é o pai da Jurema. Ricardo arregalou os olhos, confuso. Nada fazia sentido. Espera, o Dr. Macedo, pai da Jurema? Mas ele não é seu pai? Sofia respirou fundo, tentando se acalmar. Ele é meu avô, Ricardo. Meu avô. E a Jurema era minha tia. Ricardo sentiu a cabeça girar. Avô? Tia? Tudo estava errado. A Jurema, tia da Sofia. E o doutor? Macedo, avô, que rolo era esse? Antes que ele pudesse processar essa nova informação, a porta do quarto se abriu de novo. E quem entrou? O Dr. Macedo. O sogro, o avô, o pai da tia. Ele entrou no quarto, o rosto fechado, o olhar frio. Ignorou a Sofia, caminhou até Ricardo. Precisamos conversar, ele disse, a voz grave. E a conversa vai ser sobre a Jurema. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. O que o Dr. Macedo queria? O que ele ia revelar? A verdade, seja lá qual fosse. Estava prestes a vir à tona. E Ricardo sabia, no fundo, que não ia gostar nada do que estava por vir. O Dr. Macedo se aproximou, o rosto sombrio. A Jurema não morreu de infarto, Ricardo. Ela foi assassinada. O Dr. Macedo se aproximou, o rosto sombrio. A Jurema não morreu de infarto, Ricardo. Ela foi assassinada. Assassinado. A palavra ecoou na cabeça do Ricardo, mais forte que o apito dos aparelhos. Sofia soltou um grito abafado, as mãos na boca. Como? Como assim? Ricardo conseguiu perguntar, a voz falhando. O Dr. Macedo ignorou a Sofia. Envenenamento. Algo sutil, que imita um ataque cardíaco. Só descobrimos agora, com a autópsia. O silêncio invadiu o quarto, pesado, sufocante. Ricardo tentava entender. Assassinado. Envenenamento. Jurema. Quem faria isso? Sofia sussurrou, os olhos marejados. O Dr. Macedo a encarou. Um olhar frio, calculista. Alguém que tinha muito a perder com a verdade vindo à tona. A Sofia estremeceu. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. A verdade. Que verdade?
De repente, a porta do quarto se abriu com estrondo. Zeca entrou, furioso, os olhos vermelhos, a cicatriz pulsando na cara. Seu velho desgraçado, ele gritou, apontando o dedo pro Dr. Macedo. Eu sempre soube. Você matou a minha irmã. Zeca avançou para cima do Dr. Macedo, mas Ricardo, mesmo fraco, se jogou na frente, tentando impedir a briga. Calma, Zeca, calma! Ele gritou, sentindo a dor latejar no corpo. Sai da frente, playboy! Ele matou a Jurema! Para proteger a reputação, o poder, a grana, Zeca berrava, descontrolado. O Dr. Macedo não se moveu. Continuava com o mesmo olhar frio, impassível. Você não tem provas, Zeca. Não tem nada. Eu vou conseguir, seu verme. Eu vou te ver atrás das grades. Zeca gritou, a voz embargada pelo ódio. De repente, uma sirene. Várias sirenes. A polícia. 2 policiais entraram no quarto, armas em punho. Polícia Federal, ninguém se mexe. Um dos policiais se aproximou do Dr. Macedo. Dr. Macedo, o senhor está preso, acusado de homicídio qualificado. O Dr. Macedo não reagiu, apenas se riu. Um sorriso frio, calculista, assustador. Engano seu, ele disse, a voz calma. Eu não matei a Jurema. Eu a amava. E então, no meio daquele caos, o Dr. Macedo olhou para Sofia e disse: Foi ela, Ricardo. Foi a Sofia quem matou a Jurema. O mundo parou de girar. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Sofia? A patricinha? A assassina da própria tia? Impossível, mas o Dr. Macedo continuou, com a mesma voz fria, calculista. Ela sempre odiou a Jurema, a invejava, pelo amor que eu tinha por ela, e pelo segredo que ela guardava. A Sofia começou a chorar, desesperada. Não, não é verdade, ele está mentindo! Ela gritava, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O segredo, Sofia? O Dr. Macedo perguntou, com um sorriso cruel. Quer que eu conte o segredo? Sofia negou com a cabeça, freneticamente. Não, por favor, não faça isso. Mas o Dr. Macedo não a ouviu. Ele se virou para o Ricardo e disse: A Jurema não era minha amante, Ricardo. Ela era minha filha. A Sofia e a Jurema eram irmãs. E a Sofia não suportava a ideia de dividir a herança. Nem o meu amor. O silêncio invadiu o quarto. Ricardo sentiu como se estivesse caindo em um buraco negro. Sofia e Jurema? Irmãs? O Dr. Macedo, pai e avô ao mesmo tempo? E a Sofia, a assassina, olhou para ela. A patricinha, a moça boa, a vítima. Agora, uma criminosa? E, de repente, lembrou de uma coisa. Uma coisa pequena, insignificante, mas que agora fazia todo o sentido. Na noite do acidente, antes de ser atropelado, ele tinha visto a Sofia, fora do restaurante, discutindo com um cara de moto. E se a Sofia tivesse planejado tudo? O acidente, a morte da Jurema, a culpa no Dr. Macedo? Olhou para a Sofia, os olhos vermelhos, o rosto inchado. E, pela primeira vez, viu maldade ali. Uma frieza, um cálculo, uma ambição sem limites. Foi você, ele sussurrou, a voz embargada. Você planejou tudo, não foi? Sofia o encarou e sorriu. Um sorriso frio, cruel, assustador. Parabéns, Ricardo, ela disse. Finalmente entendeu o jogo. E então, o caos se instalou de vez. A polícia gritando, o Zeca tentando atacar a Sofia, o Dr. Macedo rindo descontrolado, e o Ricardo ali, no meio de tudo, sem saber em quem acreditar. A verdade, afinal,
era muito mais cruel e retorcida do que ele jamais poderia imaginar. E ele estava no centro de um jogo perigoso, onde a única regra era a traição. E a próxima jogada podia ser fatal. Parabéns, Ricardo, ela disse. Finalmente entendeu o jogo. O ar ficou pesado. Aquele sorriso da Sofia era de puro deboche, como se tudo aquilo fosse uma peça de teatro, e ela a grande atriz. O Zeca urrava, tentando se soltar dos policiais. O Dr. Macedo gargalhava, um som rouco, desesperado. E a Sofia ali, fria, calculista. Mas por quê? Sofia? Ricardo perguntou, a voz embargada. Por que matar a Jurema? Por que fazer tudo isso? Ela deu de ombros. A Jurema era um estorvo, um fantasma do passado, e eu mereço tudo. Todo o poder, toda a herança. Um dos policiais se aproximou da Sofia, algemando-a. Ela não resistiu. Aceitou as algemas como se fosse uma pulseira de brilhantes. Você é louca? Ricardo gritou, sentindo um nó na garganta. Louca? Não, querido. Apenas ambiciosa. Ela respondeu, com um sorriso irônico. Os policiais levaram a Sofia e o Dr. Macedo para fora do quarto. Zeca seguiu atrás, praguejando. Ricardo ficou ali, sozinho, deitado na cama, a cabeça explodindo. Nada fazia sentido. A Sofia, assassina. O Dr. Macedo, pai e avô. A Jurema, vítima. E ele no meio de tudo, como um fantoche. De repente, a porta do quarto se abriu de novo. Mas não era nenhum policial. Era uma mulher. Uma mulher que Ricardo nunca tinha visto antes. Ela era alta, elegante, com um olhar penetrante. Usava um terno impecável e carregava uma pasta preta. Ricardo? Ela perguntou, com uma voz firme, autoritária. Quem é você? Ele respondeu, confuso. Ela sorriu, um sorriso enigmático, misterioso. Meu nome é Helena. Sou agente da Interpol. Interpol? O que a Interpol tinha a ver com tudo aquilo? E o que você quer? Ricardo perguntou, sentindo um frio na espinha. Helena se aproximou da cama, abriu a pasta e tirou de lá um envelope. Entregou um envelope para o Ricardo. Isso é para você, ela disse. Leia com atenção. Vai mudar tudo o que você pensa sobre a Jurema, sobre a Sofia, sobre o Dr. Macedo e sobre você. Ricardo pegou o envelope hesitante. Abriu o envelope e tirou de lá uma foto. Na foto, uma criança. Um menino. Um menino com os olhos azuis e os cabelos loiros. Ricardo olhou para a foto confuso. Quem era aquele menino? Que ele tinha a ver com tudo aquilo? Helena sorriu de novo. Você não o reconhece, Ricardo? Olhe com mais atenção. Ricardo olhou para a foto de novo. E, de repente, sentiu um choque percorrer todo o seu corpo. Ele reconhecia aquele menino. Conhecia aqueles olhos azuis, aqueles cabelos loiros. Aquele menino. Era ele, Ricardo. Mas tinha algo de estranho na foto. Algo que ele nunca tinha visto antes. No braço do menino, uma cicatriz. Uma cicatriz em forma de estrela. Ricardo olhou para o seu próprio braço. E lá estava, a cicatriz. A mesma cicatriz, em forma de estrela. Ele nunca tinha reparado naquela cicatriz. Nunca tinha se importado com ela. Mas agora ela fazia todo sentido. Helena se aproximou mais um pouco e sussurrou no ouvido do Ricardo. Você foi sequestrado quando era criança, Ricardo. Seus verdadeiros pais são donos da maior empresa de tecnologia do mundo. E a Jurema era sua babá. Ela te protegeu com a própria vida. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Sequestrado? Filho de milionários? A Jurema, sua protetora? Nada parecia. E a Sofia, o Dr. Macedo? Ele perguntou a voz tremendo.
Helena suspirou. Eles faziam parte da quadrilha que te sequestrou. Eles queriam o resgate, mas a Jurema impediu. Ela fugiu com você e te criou como se fosse seu filho. Ricardo estava em choque. Não conseguia acreditar em nada daquilo. Por que você está me contando isso agora? Ele perguntou, desesperado. Helena sorriu. Porque eles estão vindo te buscar, Ricardo, e eles não. Vou te deixar escapar de novo. Naquele momento, as luzes do hospital se apagaram. O caos se instalou. Gritos, correria, sirenes. Helena pegou na mão do Ricardo e o puxou para fora da cama. Não temos tempo a perder. Precisamos sair daqui agora. E juntos, eles correram para a escuridão, sem saber o que estava por vir, sem saber em quem confiar, sem saber se sobreviveriam. Porque naquele momento, Ricardo percebeu que sua vida tinha acabado de começar, de novo, e que o jogo estava apenas começando. E juntos eles correram para a escuridão, sem saber o que estava por vir, sem saber em quem confiar, sem saber se sobreviveriam. Porque naquele momento, Ricardo percebeu. Sua vida tinha acabado de começar, de novo, e que o jogo estava apenas começando. Correndo pelos corredores escuros, o cheiro de desinfetante misturado com o pavor. Helena puxava Ricardo com força, a pasta batendo nas costas dele. Barulho de passos atrás, vozes gritando, peguem eles! Pra onde a gente vai? Ricardo perguntou, o coração na boca. Saída de emergência. Saída de emergência. Helena respondeu, sem diminuir o ritmo. Chegaram numa porta de metal. A placa verde, saída de emergência, iluminada por uma luz fraca. Helena forçou a porta, que rangeu alto, abrindo para uma escadaria escura. Desceram os degraus correndo, o eco dos seus passos se multiplicando. Eles quem, Helena? Quem? Tá atrás de mim? Ricardo perguntou a voz embargada. Gente muito poderosa, Ricardo. Gente que não quer que você descubra a verdade sobre seu passado. Gente que é capaz de tudo, Helena respondeu, sem dar muitos detalhes. Saíram da escadaria num beco escuro, o cheiro de lixo e urina forte. Uma moto preta esperava, o motor já ligado. Sobe! Helena gritou, jogando um capacete para ele. Montaram na moto. Helena acelerou, rasgando a noite, o vento no rosto. A adrenalina correndo nas veias. Ricardo se agarrou a ela, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Sequestro, pais ricos, Jurema, Sofia, Doutor Macedo. Era muita informação para digerir de uma vez. De repente, um carro preto surgiu do nada, bloqueando a rua. Helena freou bruscamente, a moto derrapando. Merda, ela gritou. Do carro saíram dois caras armados, os rostos cobertos por balaclavas. Saiam da moto, agora! Um deles gritou, apontando a arma. Helena não hesitou. Acelerou a moto para cima dos caras, que se jogaram para os lados para não serem atropelados. Uma manobra arriscada, mas que deu certo. Segura firme! Helena gritou, desviando do carro e voltando a acelerar. A perseguição continuou pelas ruas escuras da cidade. Carros e motos atrás deles. Helena dirigia como uma louca, desviando dos obstáculos, fazendo manobras arriscadas. Ricardo se segurava com todas as forças, com medo de cair. Para onde a gente tá? Indo, ele perguntou, com a voz tremendo. Para um lugar seguro, um lugar onde eles não vão nos encontrar. Helena respondeu sem tirar os olhos da estrada. Chegaram numa casa abandonada, no meio do nada. A porta rangendo, as janelas quebradas. Um lugar sinistro, mas que parecia ser o único refúgio possível. Entraram na casa. Helena trancou a porta. O silêncio era perturbador. Aqui a gente pode respirar um pouco, ela disse, acendendo uma vela. A luz da vela
iluminou o rosto de Helena. Ricardo a observou com atenção. Quem era aquela mulher? Por que ela estava arriscando a vida por ele? Por que você está me ajudando? Ele perguntou, a voz embargada. Helena suspirou. Porque eu conhecia a Jurema. Ela era uma grande amiga e me pediu para te proteger, caso algo acontecesse. Ela respondeu, com um olhar triste. Ricardo sentiu um aperto no coração. Jurema, sua protetora. E quem são esses caras que estão atrás de mim? Por que eles me sequestraram quando eu era criança? Ele perguntou, precisando de respostas. Helena respirou fundo. Seus pais, eles eram cientistas. Inventaram algo muito valioso. Algo que muita gente queria. Por isso te sequestraram. Queriam usar você para chantageá-los. Ela explicou. Ricardo estava chocado. Cientistas, invenção valiosa? A sua vida era um filme de espionagem. De repente, um barulho, um rangido na porta. Alguém estava tentando entrar. Helena. Apagou a vela. O silêncio voltou a reinar. O medo invadiu o ambiente. Eles nos encontraram. Helena sussurrou. Naquele momento, a porta se abriu com um estrondo. Um homem alto, forte, com uma cicatriz no rosto, entrou na casa. Helena, sabia que você ia aparecer por aqui. Ele disse com um sorriso cruel. Ricardo reconheceu aquele homem. Era o Serginho, seu melhor amigo, seu irmão camarada. Serginho, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Ricardo perguntou, incrédulo. Serginho riu. Você é tão ingênuo, Ricardão. Tão fácil de manipular. Ele respondeu com desprezo. Eu confiava em você, Ricardo gritou, sentindo-se traído. Confiança é para os fracos. O que importa é o poder. O dinheiro. Serginho respondeu, com um olhar frio. De repente, Serginho apontou a arma para Helena. Você vai pagar por ter se metido nisso, Helena. Ele disse, com ódio na voz. Antes que Serginho pudesse atirar, Ricardo se jogou na frente de Helena, protegendo-a com o corpo. O tiro ecoou na casa. A dor invadiu o corpo do Ricardo. Ele cambaleou, caindo no chão. Helena gritou. Serginho riu. Ricardo sentia a vida esvaindo-se. Olhou para Helena com um sorriso fraco. Me perdoa, ele sussurrou. E então, tudo ficou escuro. Ricardo acordou. Não estava mais na casa abandonada. Estava num quarto de hospital. Olhou em volta, confuso. Onde estava? O que tinha acontecido? Uma enfermeira se aproximou, sorrindo. Que bom que acordou. Estávamos preocupados. O que aconteceu? Ricardo perguntou, a voz rouca. Você levou um tiro, mas sobreviveu, foi por pouco. A enfermeira respondeu. Ricardo tentou se levantar, mas a dor era forte demais. Caiu de volta na cama, gemendo. Helena, onde está Helena? Ele perguntou desesperado. A enfermeira hesitou. Ela está bem, está lá fora esperando. Ricardo respirou aliviado. Helena estava viva. Alguns minutos depois, a porta se abriu e Helena entrou no quarto. O rosto sério, preocupado. Como você está? Ela perguntou, aproximando-se da cama. Estou vivo, graças a você, Ricardo respondeu, com um sorriso fraco. Helena segurou a mão dele. Você foi muito corajoso. Salvou a minha vida, ela disse, com um olhar de gratidão. E o Serginho, onde ele está? Ricardo perguntou, sentindo a raiva voltar. Helena suspirou. Ele fugiu, mas a polícia está atrás dele. Vai ser pego, ela respondeu. Ricardo fechou os olhos, sentindo a dor da traição. Seu melhor amigo, um assassino. De repente,
Helena soltou a mão do Ricardo e se afastou da cama. Ricardo, preciso te contar uma coisa, ela disse, com a voz embargada. Ricardo abriu os olhos, sentindo um mau pressentimento. O que foi? Ele perguntou. Helena respirou fundo. Eu menti para você, ela disse. Ricardo sentiu um choque percorrer todo o seu corpo. Menti? Sobre o quê? Ele perguntou confuso. Helena hesitou por um momento. E então revelou a verdade. Eu não conhecia Jurema, Ricardo. Nunca a vi na vida. Eu fui contratada pelo Dr. Macedo para te proteger. Ricardo estava incrédulo. Contratada pelo Dr. Macedo? Mas ele era o bandido? Ele exclamou. Helena negou com a cabeça. Não, Ricardo. O Dr. Macedo não é o bandido. Ele é a vítima. A Sofia o manipulou o tempo todo. Ela é a verdadeira mente por trás de tudo. Ricardo estava em choque. Sofia, a assassina. Sofia, a manipuladora. E o Dr. Macedo, a vítima. Mas por quê? Por que a Sofia faria isso? Ele perguntou, desesperado. Helena suspirou. Por que a Sofia? Não é filha do Dr. Macedo. Ela é filha do Serginho. E os dois planejaram tudo juntos, para tomar o poder da família Macedo. Ela revelou. Ricardo sentiu o mundo girar. Nada fazia sentido. Sofia e Serginho juntos? A verdade era muito mais cruel e retorcida do que ele jamais poderia imaginar. E você? Por que você me protegeu? Ele perguntou, precisando de respostas. Helena sorriu. Porque eu sei quem você realmente é, Ricardo. E sei o que você é capaz de fazer. Naquele momento, Helena tirou de dentro do bolso uma arma. Apontou a arma para o Ricardo. Desculpa, Ricardo, mas preciso fazer isso, ela disse, com um olhar frio. Ricardo arregalou os olhos. Helena ia matá-lo. Por quê? Ele perguntou, com a voz tremendo. Helena sorriu de novo, um sorriso cruel, assustador. Por que você é a chave para o poder? E eu não vou deixar você escapar, ela respondeu. E então, antes que Ricardo pudesse reagir, Helena apertou o gatilho. Mas em vez de uma bala, o que saiu da arma foi uma seringa. Helena injetou o líquido da seringa no braço do Ricardo. Ele sentiu uma tontura, uma fraqueza. Ele perguntou, então um sorriso cruel, assustador. Ela respondeu. A voz sumindo. Helena sorriu. Eu te dei a verdade, Ricardo. A verdade que você tanto procurava. Ela respondeu. E então, Ricardo desmaiou. Quando acordou, estava num lugar diferente. Um lugar escuro, úmido, frio. Olhou em volta, confuso. Onde estava? O que tinha acontecido? De repente, uma voz familiar. Bem-vindo de volta, Ricardo. Ricardo se virou e viu, sentado numa cadeira, com um sorriso cruel no rosto, estava ele mesmo. Sim, era ele, Ricardo, mas com um olhar diferente. Um olhar frio, calculista, maligno. Quem é você? Ricardo perguntou, a voz embargada. O outro Ricardo riu. Eu sou você, Ricardo. A sua verdadeira essência. A essência que você tentou esconder por tanto tempo. Ricardo estava apavorado. O que estava acontecendo? Ele estava louco? Você não é eu, ele gritou. O outro Ricardo sorriu de novo. Eu sou tudo o que você sempre quis ser, Ricardo. Poderoso, rico, influente. E agora você vai se juntar a mim. E juntos vamos dominar o mundo. Ricardo tentou fugir, mas estava amarrado numa cadeira. Não conseguia se mover. Não, eu não quero isso. Eu não quero ser como você. Ele gritou desesperado. O outro Ricardo se levantou da cadeira e se aproximou do Ricardo.
Você não tem escolha, Ricardo. Você é meu. E agora vamos começar o nosso reinado. Naquele momento, o outro Ricardo pegou uma faca e começou a cortar o rosto do Ricardo. A partir de agora só existe um Ricardo. E esse Ricardo sou eu. A partir de agora só existe um Ricardo e esse Ricardo sou eu. A faca fria tocou minha pele. Um arrepio de pavor percorreu meu corpo todo. Não podia ser. Tinha que ter um jeito de escapar. Para! Por favor, não faz isso! Eu implorava, a voz embargada pelo medo. O outro Ricardo riu, um riso macabro, que ecoava naquele lugar sombrio. Você não entende, não é? Eu tô te libertando de todas as suas fraquezas, de todas as suas dúvidas. Depois disso, seremos um só, imparáveis. Ele pressionou a faca. A dor cortou minha carne. Gritei. Um grito agudo, desesperado. De repente, um clarão. Uma luz forte invadiu o lugar. O outro Ricardo cambaleou, confuso. O que está acontecendo? Ele perguntou, atordoado. E então, a voz. Uma voz grossa, imponente que eu conhecia muito bem. Chega, Serginho. Acabou a palhaçada. Meus olhos se arregalaram. Não podia ser. Era ele, o Dr. Macedo. Ele entrou no lugar acompanhado de vários policiais. Apontou uma arma para o outro Ricardo, para o Serginho. Você me enganou por tanto tempo, seu verme. Usou a Sofia, me fez de marionete. Mas agora, a festa acabou. Serginho, ou melhor, o outro Ricardo tentou reagir. Mas os policiais foram mais rápidos. Imobilizaram ele, algemaram. Eu não entendia nada. O que estava acontecendo? O doutor Macedo, do meu lado, ele se aproximou de mim, desamarrou minhas mãos, me olhou com um misto de tristeza e culpa. Eu sinto muito, Ricardo, por tudo que você passou. A Sofia, ela sempre foi a minha maior decepção. Uma cobra criada dentro de casa. Eu ainda estava processando tudo. Tantas reviravoltas. Não dava para acreditar. Mas e a Jurema? O sequestro? Tudo foi obra da Sofia e do Serginho? Eu perguntei confuso. O Dr. Macedo assentiu. Eles queriam o poder, a grana, e não mediram esforços para conseguir. Ele suspirou. Um suspiro pesado, de arrependimento. Eu errei muito, Ricardo. Fui cego. Mas agora, eu vou fazer de tudo para consertar as coisas, para te proteger. De repente, um grito agudo, desesperador. Todos nós nos viramos. Sofia, ela surgiu no lugar, correndo, com uma arma na mão. Ninguém vai me impedir, ela gritou, apontando a arma para o Dr. Macedo. Antes que ela pudesse atirar, um corpo se jogou na frente. Helena! Sofia apertou o gatilho. O tiro ecoou no lugar. Helena caiu no chão, agonizando. Sofia riu, um riso histérico, insano. Agora, ninguém vai me atrapalhar. Ela ia atirar de novo, mas antes que ela pudesse, uma outra pessoa surgiu. Uma pessoa que eu jamais esperava ver ali. Jurema. Ela estava viva. Com um movimento rápido, Jurema desarmou Sofia. As duas começaram a lutar. Eu não acreditava no que estava vendo. Jurema? Viva? Lutando contra Sofia? De repente, Sofia conseguiu se soltar. Pegou a arma de novo. Apontou para Jurema. Adeus, titia. Ela gritou, com um sorriso sádico. E então, Jurema gritou, não, Sofia, eu sou sua mãe. Não, Sofia, eu sou sua mãe. O tempo parou. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça como um trovão. Sofia travou. A arma caiu da sua mão, fazendo um barulho seco no chão. Ela olhou para Jurema.
os olhos arregalados, confusos. Não, não pode ser. Ela sussurrou, a voz tremendo. Jurema se aproximou dela, o rosto em prantos. É verdade, minha filha. Eu sempre quis te contar, mas não podia. O doutor Macedo, ele me ameaçou. A Sofia cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco. Você tá mentindo. Você é minha tia. Minha tia. Ela gritava, desesperada. O doutor Macedo, que até então estava em choque, se aproximou delas. É verdade, Sofia. Jurema é sua mãe. E eu sou seu avô e seu pai. Silêncio. Absoluto. A Sofia desabou. Caiu de joelhos no chão, chorando compulsivamente. Não, não, não. Isso não pode ser verdade. Minha vida é uma mentira. Ela gritava, a voz embargada. Eu não entendia mais nada. Avô e pai ao mesmo tempo? Como assim? Que novela mexicana era aquela? O doutor Macedo se ajoelhou ao lado da Sofia, tentando abraçá-la. Me perdoa, minha filha. Me perdoa por todos esses anos de mentira. Eu só queria te proteger. Sofia o empurrou com violência. Me proteger? Você destruiu a minha vida. Você e essa mulher. Ela gritou apontando para Jurema. De repente, a Sofia se levantou. Pegou a arma do chão, apontou para Jurema. Eu vou acabar com isso, vou acabar com essa mentira. Ela gritou, com os olhos cheios de ódio. Antes que ela pudesse atirar, eu me joguei na frente da Jurema, protegendo-a com o meu corpo. Não, Sofia, não faz isso. Eu gritei, desesperado, mas a Sofia não me ouviu. Apertou o gatilho. Só que a arma não disparou. A Sofia tentou atirar de novo. Nada. A arma estava sem munição. Ela jogou a arma no chão, furiosa. Droga! 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 Ela gritava descontrolada. De repente, Sofia correu para cima de mim, me empurrou com força, me jogou no chão. Eu te odeio! Eu te odeio! Eu tentava me defender, mas ela era muito forte. Me dava socos e chutes por todo o corpo. De repente, um grito agudo, desesperador. Eu olhei para o lado e vi. A Helena, ela estava de pé, com uma arma na mão, e ela estava apontando a arma para Sofia. Chega, Sofia! Você passou dos limites! Ela gritou, com a voz firme. A Sofia parou de me socar, olhou para Helena, com um olhar de ódio. Você não vai me impedir. Eu vou acabar com todos vocês, ela gritou, com os olhos cheios de fúria. E então, a Helena apertou o gatilho. Só que a arma não disparou. De repente a Helena grita. Era para ter funcionado, eu não sou Helena, sou o Serginho disfarçado. Todos nós olhamos e tiramos a máscara de Helena e revelou Serginho por baixo da máscara. Vocês caíram direitinho no meu plano. Era para ter funcionado, eu não sou Helena, sou o Serginho disfarçado. Silêncio. Todo mundo paralisado. Serginho, a Helena, tudo uma farsa. A Sofia, a Jurema, o doutor Macedo. Que zona. Vocês caíram direitinho no meu plano. Serginho gritou, rindo que nem um louco. Eu ia me vingar do doutor Macedo, pegar a grana toda. E você, Ricardinho? Ia pagar por ter tudo que eu nunca tive. De repente, a Jurema avançou para cima do Serginho, rápida, furiosa. Deu um soco na cara dele que o Serginho cambaleou para trás. Você não vai machucar mais ninguém. Jurema gritou, com os olhos cheios de fogo. Os policiais chegaram perto, agarraram o Serginho, algemaram. Ele ainda ria descontrolado. A Sofia, jogada no chão, chorava sem parar. A vida dela tinha virado um caos. A mãe, o avô e pai, verdade, desmoronando. O doutor Macedo se aproximou dela, com cuidado. Tentou tocar no rosto dela. Sofia, minha filha,
Me perdoa, ele disse, com a voz embargada. A Sofia desviou o rosto. Não queria saber dele, de ninguém. Helena, ou melhor, a gente não sabia quem ela era de verdade, gemia no chão, machucada. Precisava de ajuda. Eu me aproximei da Jurema. Você tá bem? Eu perguntei, preocupado. Ela assentiu com um sorriso fraco. Tô viva e pronta para recomeçar. Olhei para o Dr. Macedo. Ele estava arrasado. Perdeu a filha, a reputação, tudo. E agora? O que vai acontecer? Eu perguntei, sem saber o que esperar. O Dr. Macedo suspirou. A justiça vai decidir. Eu vou pagar pelos meus erros. E a Sofia? Espero que ela encontre a paz. Naquele momento, percebi que a vida era mesmo uma caixinha de surpresas, cheia de mentiras, traições, segredos, mas também de amor, perdão e recomeço. A Jurema se aproximou de mim. Obrigada, Ricardo, por tudo, ela disse com um olhar sincero. Eu sorri. A gente estava junto nessa, e vamos continuar. Eu respondi, com a certeza de que, não importava o que acontecesse, a gente ia superar tudo. Mas uma coisa ainda me intrigava. Quem era a verdadeira Helena? Por que ela sabia tanto sobre mim? E por que ela me ajudou? Talvez essa história ainda não tenha terminado. Ei, você que chegou até aqui, acredita que essa novela mexicana acabou desse jeito? Seu queixo caiu, né? Mas calma, e tem muito mais. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias inacreditáveis que vão explodir sua cabeça. Esmague o botão de like agora. Essa é a única forma de alimentar o algoritmo e garantir que você não perca nenhuma novidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final bizarro. Queremos saber tudo o que você achou. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho absurdo. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Mostre que você faz parte dessa comunidade incrível.